Hello guys, what's up? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto bem legal e que é do interesse de muitas pessoas. Hoje eu vou falar sobre se vale a pena ou não fazer um intercâmbio para aprender idiomas. Quais que são as vantagens e as desvantagens de aprender uma língua fora do Brasil. Isso tudo vai ser baseado na minha experiência e no meu conhecimento aprendendo idiomas, já que eu passei pelas duas situações. Primeiro, eu aprendi inglês morando no Brasil, eu atingi domínio sobre a língua sem ter que sair do país, e depois eu aprendi russo fazendo exatamente o oposto. Eu aprendi o russo morando na Rússia. É óbvio que das duas maneiras dá para atingir fluência no idioma. Então o que eu vou fazer aqui é comparar quais são os pontos positivos e os pontos negativos de um e do outro. E isso tudo é baseado na minha experiência. Se você teve uma experiência diferente, se você tem um ponto de vista diferente, deixe nos comentários que toda opinião é bem-vinda e só tem a acrescentar. Eu já vou te adiantar que você com certeza não precisa sair do Brasil para aprender um novo idioma. Na verdade, em algumas situações, é até mais vantajoso você aprender o idioma no Brasil do que ir para fora aprender em outro país. Assista esse vídeo até o final e você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Primeiro, para contextualizar melhor, deixa eu te contar como que foi que eu aprendi inglês e como que eu aprendi russo. Para aprender inglês, eu fiz um curso numa escola no Brasil e estudei por conta própria em casa. O programa da escola era de 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, mas como eu estudava bastante em casa, eu assistia filmes em inglês, lia livros, eu conversava com pessoas por Skype, eu acabei atingindo um nível muito bom de fluência em menos de 1 ano. Então em menos de 1 ano eu já conseguia conversar com as pessoas, assistir filmes em inglês, ler livros e eu conseguia entender muito bem, então eu não tinha mais problema com o inglês. Como eu estava com um nível muito bom, eu acelerei o curso para terminar em menos de 1 ano e meio e em seguida eu já fiz um curso para professores, um curso do TESOL. E eu comecei a dar aula na mesma escola. Então, isso tudo eu levei em torno de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses para sair do zero até começar a dar aula, ensinar inglês como segunda língua, English as a Second Language, numa escola no Brasil. Já com o russo, foi o oposto. Eu estudei um pouco de russo no Brasil, mas eu aprendi muito pouco mesmo. Eu aprendi um pouco de vocabulário, um pouco da gramática, mas eu estava muito longe da fluência quando eu vim para a Rússia. Para quem não sabe, a minha esposa é russa e a gente mora na cidade de Tyumen, na Rússia. Então eu moro aqui até hoje e eu aprendi russo morando aqui. Então eu aprendi o inglês no Brasil e o russo na Rússia. E dito isso, você pode ver que eu aprendi 2 idiomas, um de cada maneira, e é com base nessa experiência que eu adquiri aprendendo esses idiomas que eu quero fazer essa comparação agora. O primeiro ponto que eu queria levantar aqui é o fato de que a maioria das pessoas, a grande maioria, acham que é mais fácil você aprender um idioma morando no país em que aquela língua é falada do que no Brasil. E a razão das pessoas acharem isso é porque naquele país você vai ser exposto ao idioma com muito mais frequência. Você vai ouvir as pessoas conversando naquele idioma, você vai falar com as pessoas, você vai assistir TV naquele idioma. Então, você vai ter uma grande exposição. E as pessoas acham que essa exposição é o grande diferencial. Mas o quão boa essa exposição vai ser para você vai depender de qual que é o teu nível. Vamos imaginar que você é um iniciante, que você quer aprender o idioma quase que do zero, como foi o meu caso quando eu vim para a Rússia. Se você está começando a aprender o idioma agora, se você não tem domínio sobre a língua, eu não acho que essa exposição vai te ajudar tanto. Na verdade, eu acho que essa exposição não faz uma grande diferença. Por quê? Porque quando você é exposto no idioma, você é exposto em 2 situações diferentes. Uma são aquelas situações comum do dia a dia, aquelas situações onde acontece algo frequentemente, e a outra são aquelas situações não comum, quando você conversa sobre algo específico ou você escuta algo específico. Quando você está sendo exposto a algo não específico, quando é aquelas conversas que não acontecem frequentemente, essa exposição não te ajuda muito. Por quê? Porque você vai ouvir um vocabulário, você vai ouvir uma expressão, algo que você vai escutar uma vez e você vai escutar de novo depois de uma semana, depois de um mês, talvez você nem vai ouvir aquilo de novo. E quando isso acontece, você não consegue aprender aquilo que você ouviu. Porque quando você está aprendendo um idioma, você tem que ser exposto a algo, você tem que ter uma exposição constante, você tem que ouvir algo repetitivamente, até você aos poucos começar a aprender e começar a usar aquilo que você está aprendendo. Então quando você é exposto a algo que você escuta uma vez e depois você não escuta mais, dificilmente você vai conseguir aprender aquilo. E quando é uma situação comum do dia a dia,
também é difícil, porque o que acontece? Imagine português, a língua que você fala. Imagine quantas maneiras diferentes a gente tem para dizer a mesma coisa. Quantas palavras com o mesmo significado, quantas expressões, quantas gírias, e todos os idiomas funcionam da mesma maneira. Então, quando você está conversando sobre algo comum do dia a dia, como por exemplo o tempo, será que vai chover? Será que vai ter sol? Então, existem várias maneiras de você descrever isso num idioma. Existem várias expressões para você usar. E quando você está conversando com um nativo, eles vão usar tudo que eles sabem. Então uma pessoa vai dizer algo de um jeito e a outra pessoa vai dizer a mesma coisa de outro jeito. Isso acontece muito. Eu escuto alguma coisa em russo e eu não entendo. Aí eu pergunto, a pessoa usa outra palavra. Daí eu fico tipo, essa palavra eu sabia. Então acontece muito das pessoas descreverem a mesma coisa com palavras diferentes, com gírias, expressões. Então a exposição acaba não sendo repetitiva como deveria ser. Então você escuta uma coisa, depois você escuta outra e você não consegue aprender, porque você não escuta a mesma coisa várias vezes até você começar a aprender aquilo. Então o que aconteceu foi que, mesmo morando aqui na Rússia, a maneira que eu fui exposto ao idioma para aprender foi da mesma maneira que eu fiz no Brasil. Então, quando eu vou conversar com as pessoas, dificilmente eu consigo aprender alguma coisa com o que elas estão falando, com o que eu estou ouvindo. Então, o que eu faço? Eu crio a minha exposição, uma exposição específica, que é o quê? Você assistir um filme, você ler um livro, escutar um áudio. Por que acontece? Aí você consegue repetir aquilo, você consegue repetir o áudio, repetir a parte do filme, ler um capítulo do livro várias vezes, você consegue repetir aquilo até você começar a aprender. E aí, claro, aí eu consigo usar aquilo que eu aprendi conversando com as pessoas falam aquilo que eu já aprendi, eu entendo. Mas não é porque eu estou sendo exposto ao que as pessoas estão falando, à TV aberta, não. É porque eu criei a minha exposição, aquela exposição repetitiva. Então, o que aconteceu foi que a maneira que eu aprendo o russo é a mesma maneira que eu aprendi inglês no Brasil. A única diferença é que eu posso praticar com as pessoas mais facilmente. Isso é uma vantagem, porque tem nativos ao redor de mim o tempo todo, então eu posso conversar com eles muito mais frequentemente do que eu conversava com as pessoas no Brasil por Skype. Mas ainda assim você pode ver que não é uma vantagem tão grande, porque no Brasil eu tinha mais dificuldade, mas ainda assim eu conseguia praticar esse idioma conversando com pessoas na internet. Então eu conseguia achar pessoas para conversar e ter a mesma prática. Então a vantagem acaba não sendo tão grande, porque eu posso fazer isso aqui com facilidade, mas se eu tiver um pouco de esforço e ir na internet para achar pessoas para praticar, eu conseguiria fazer isso se eu estivesse no Brasil também. Então fica claro que quando você é um iniciante, essa exposição não te ajuda tanto, ou não te ajuda quase nada. Embora você tenha outras vantagens, a exposição não seria uma vantagem para um iniciante. Mas e quando você é avançado? Aí quando você é avançado, a situação é diferente, porque se você já consegue conversar naquele idioma, você já consegue ler um livro, assistir um filme, o que você precisa para ir para o próximo nível? Você precisa exatamente daquele vocabulário específico, daquelas gírias, daquelas expressões. Então, essa exposição vai ser muito melhor para você, porque você já sabe ter o básico do idioma. Você precisa aprender aquelas palavras, expressões e gírias da língua. Então vai ser muito mais vantajoso para você. Sem falar que o fato de você ter nativos ao redor de você também vai ser muito mais vantajoso, porque você vai conseguir conversar com eles com muito mais facilidade que um iniciante conversaria. Então fica claro que se você é avançado, obviamente, se você tiver condições, fazer um intercâmbio de idioma vai valer a pena, você vai conseguir melhorar bastante o teu idioma, você vai conseguir aproveitar muito mais aquele intercâmbio. Mas será que, mesmo a exposição não sendo útil para você, será que vale a pena você fazer um intercâmbio se você é um iniciante? Embora você tenha todos os nativos ao redor de você para você poder praticar e tirar suas dúvidas a todo instante, eu diria que, se você vai fazer um intercâmbio, se você não está considerando a viagem, as experiências, nada disso, você só quer aprender o idioma, é tipo assim, eu vou ir para a África do Sul porque é barato e eu só quero aprender inglês. Eu acho que se essa é a situação, eu diria que não vale a pena. Vale muito mais a pena você ficar no Brasil, aprender o idioma lá, você vai conseguir aprender praticamente na mesma velocidade se você estudar bastante, e quando você tiver um nível bom, aí você faz o intercâmbio e você vai ter todo aquele aproveitamento que uma pessoa que já está no nível avançado tem, de estar sendo exposto àquele idioma, de poder conversar com as pessoas o tempo todo.
Mas ainda teria uma outra situação, que é quando a pessoa compra um curso de idiomas e vai para aquele país para fazer o curso. Por exemplo, é muito comum as pessoas comprarem cursos de 15 dias, 1 mês, 3 meses para os Estados Unidos ou para o Canadá. Aí a pessoa vai lá, estuda por esse período e a pessoa volta para o Brasil, e quando você conversa com aquelas pessoas, você vê que as pessoas aprenderam um monte, elas sempre vão lá e aprendem muito mesmo. Então ficaria a pergunta, será que esse tipo de intercâmbio vale a pena? Eu acredito que aqui tem muito a ser considerado, vai depender muito da situação, mas vamos dizer que você quer fazer esse intercâmbio só por causa do idioma. Você não está considerando a viagem e a experiência de novo. Porque quando você considera a viagem e a experiência, aí muda muito, vai de pessoa para pessoa. Mas se você está pensando só no inglês, aí vai depender da velocidade que você quer aprender. Se você precisa do inglês para, agora, você tem que aprender em 1 ou 2 ou 3 meses, ou se você pode aprender em 1 ano, 1 ano e meio. O que acontece é que, quando você vai estudar no exterior, você aprende muito mais rápido, mas não é porque a escola é melhor do que as escolas no Brasil. É claro que eu não estou falando daquelas escolas tradicionais, aquelas que fazem você estudar por 5 ou 6 anos, que não tem nem cabimento. Nem eu que sou professor de inglês, e quem é professor de inglês sabe que é quase impossível você levar mais do que 1 ano para aprender um idioma, no máximo 2, independente da dificuldade do idioma, ainda mais um idioma tão simples como o inglês. Se você estudar da maneira correta, é quase impossível você levar mais do que 1 ano. Então essas escolas tradicionais fazem você estudar por todo esse período de propósito, para elas poderem receber dinheiro. Mas o fato é que você acha escolas boas, tão boas quanto as escolas que estão no exterior, você acha esse tipo de escola no Brasil. Inclusive a escola que eu estudei era muito boa, ensinava o inglês muito rápido, mas não tão rápido quanto no exterior. Só que não é porque você está no exterior, é porque quando você vai lá, normalmente você vai estudar 2, 3 horas por dia, de 4 a 5 dias por semana, 6 dias por semana. Então a intensidade do estudo vai ser muito maior, e é por isso que você vai aprender muito mais rápido. Normalmente no Brasil, por exemplo, a escola que eu estudei era muito boa, mas era 2 aulas de 1 hora por semana, então eu acabava estudando 2 horas por semana. Vai comparar isso com a intensidade do estudo lá. Então, é por isso que aprende mais rápido, porque lá as escolas você normalmente vai estudar todo dia. Aqui você quase não vai achar escolas que você possa estudar com essa intensidade. Mas estudar lá fora também vai ser muito mais caro. Então, por isso que eu falei que depende do tempo. Se você quer aprender muito rápido, é claro que vai ser mais vantajoso você ir para lá. Você consegue estudar com muito mais intensidade numa escola, aí você já está lá para praticar com as pessoas, vale muito mais a pena, só que é muito mais caro. Agora, se você tem um pouco mais de tempo para aprender, você pode aprender em 1 ano, 1 ano e meio, então compensa mais você ir 1 vez por semana numa boa escola, 1 ou 2 vezes, ou ter um bom professor particular, aprender, conversar com pessoas por Skype e ir um pouco mais devagar, mas vai ser muito mais barato também para você aprender o idioma. Então, dependeria da tua necessidade, se você precisa do idioma rápido e você pode pagar mais caro, ou se você precisa do idioma não tão rápido e você pode fazer mais barato. Eu citei o exemplo da escola só para fazer uma comparação. É óbvio que você não precisa de uma escola para aprender o idioma no Brasil. Se você estudar da maneira correta, praticar com as pessoas por Skype, fazer isso constantemente, fazer isso de preferência todos os dias, obviamente você vai conseguir aprender o idioma em torno de 1 ano, talvez menos, dependendo da tua dedicação, e aí sim vai valer muito a pena, porque você não vai gastar quase nada. E eu acredito que seria isso. Eu espero que essa comparação tenha ficado bem completa e tenha tirado todas as suas dúvidas sobre quais são as vantagens de aprender um idioma no exterior ou aprender um idioma no Brasil. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que essas informações tenham te ajudado. Se você está aprendendo inglês, dê uma olhada no meu canal. Eu comecei o canal agora, eu tenho alguns vídeos ensinando inglês, mas eu pretendo fazer mais, então depende de quando você está assistindo esse vídeo também. Mas dê uma olhada lá nos vídeos, independente de se você é iniciante e avançado, eu acredito que vai te ajudar. E no mais seria isso, deixa aquele like, me motiva bastante a continuar, e deixe nos comentários a tua opinião sobre o vídeo, a tua opinião sobre o assunto e também sugestões para os próximos vídeos. De repente eu posso fazer um vídeo que vai te ajudar a entender algum assunto que você tem dificuldade. Se você quer ter aulas particulares de inglês comigo por Skype, é só me enviar um e-mail no endereço que está na descrição do vídeo e eu vou te responder dando mais informações sobre isso. E no mais seria isso. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima, pessoal.